Olá, meus queridos e amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos cumprimenta mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, sua irmã em Cristo, Rosilene Moreira. E nesta manhã eu quero mais uma vez deixar aqui um versículo da palavra do Senhor para o nosso coração, amém? Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, e o verso 1 a seguir. Louvado seja Deus. Vamos meditar aqui um pouquinho nesta mensagem aqui nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, verso 1 a seguir. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Amados, eu vejo essa mensagem nesta manhã como um consolo da parte do nosso Deus para a nossa vida, como conforto, né? O Senhor nos consolando, nos confortando, nos acalmando o nosso coração, porque nós sabemos que não tem como o servo e a serva do Senhor fazer a obra do Senhor, servir ao Senhor, tentar agradar ao Senhor de todas as formas e maneiras e não desagradar a alguém. Certamente nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser rejeitados, não é verdade? Porque faz parte. Quando Jesus disse aqui que bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele estava falando para nós que era muito importante a humildade em nossa vida. Quando alguém se levantar contra nós, quando alguém nos caluniar, fizer algo contra nós não nos exaltar, nós não revidar, mas nós ter a humildade de espírito, porque nosso seria o reino dos céus. E ele continua dizendo, bem-aventurados que choram, que faz a mesma, quase o mesmo versículo, porque bem-aventurados os humildes e bem-aventurados que choram resume-se praticamente no mesmo versículo, porque se alguém se levanta contra mim, certamente eu vou chorar, Porém, serão consolados, Aquela pessoa que fica sempre ali, sendo perseguido, mas sempre chorando aos pés do Senhor Jesus, é bem-aventurado, é bem-aventurada, louvado seja Deus. E continua praticamente os mesmos versículos, bem-aventurados mansos, Ou seja, pessoas humildes, pessoas que choram, são mansos, pessoas que não revidam, pessoas que não atacam,
a carne. Porque, amados, tem batalha, né? Tem batalha, sim. Como, por exemplo, uma falta de respeito, né? Você chega num ambiente, alguém te trata ali com uma falta de respeito. Certamente você, com sabedoria de Deus e com postura, né, na direção do Espírito Santo, você pode usar ali até mesmo a palavra do Senhor para colocar essa certa pessoa no seu devido lugar, né? Se está te faltando com respeito. Porém, se você percebe que é alguém atribulado, porque quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você percebe que é alguém amargurado, alguém atribulado, alguém mal amado, mal resolvido, que não é feliz, né? Certamente essa pessoa ela precisa de ajuda. Essa pessoa não precisa que você, né, revide materialmente. Essa pessoa é uma pessoa atribulada que necessita de ajuda. Então, a gente discerne, louvado seja Deus, uma pessoa atribulada, usada pelo inimigo, como uma pessoa sóbria, né? Uma pessoa normal, que simplesmente é uma pessoa exaltada, é uma pessoa que, louvado seja Deus, que não tem respeito, né? Que não tem educação por a gente, louvado seja Deus. Então, com educação, com sabedoria, com direção de Deus, podemos sim usar a autoridade do Senhor e ter uma conversa ali sadia, saudável com aquela pessoa, usando a palavra, usando o entendimento, a sabedoria que Deus nos dá, para colocar aquela pessoa no seu devido lugar. Porém, a pessoa atribulada, que o inimigo usa para se levantar contra nós, o que é que nós faz? Nós vamos orar por ela, não vamos chorar, vamos suportar essa perseguição, porque nós sabemos que essa pessoa ela precisa mais da nossa compreensão, mais da nossa oração, né? Precisa mais de ajuda do que nós. Louvado seja Deus. E aqui ele continua resumindo. Esse capítulo 5 de Mateus praticamente se resume em um assunto só. Ele continua aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, injustiça, né? Foi injustiçado, foi caluniado, foi, né? Louvado seja Deus, atingido ali por algo que não devia. Louvado seja Deus, por um falso testemunho, né? Mas tem sede de justiça. Por quê? Porque não revidou, porque entregou para o Senhor, foi para o joelho, foi para o jejum, foi para a oração, foi para a adoração a Deus, foi para a palavra, não revidou, mas entregou nas mãos do Senhor. E está esperando, então ele tem sede de justiça. Está esperando que o Senhor faça justiça, mas ele será farto, né? Ele será farto, ou seja, a justiça de Deus vai ser feita, amados, né? Vai ser feito. É como diz aquela frase bem conhecida, né? Que o povo gosta de falar, o retorno, né? Da semeadura, o retorno da colheita, não é verdade? Louvado seja Deus que não falha. O povo tem um ditado aí que não falha, que quem semeia, qualquer coisa que semear vai colher a mesma coisa, né? Louvado seja Deus. Aquilo que semeou vai colher em abundância. Louvado seja Deus. Assim também é aquele que tem sede de justiça na presença do Senhor. Ele será farto, ou seja, a justiça de Deus vai ser feita. E ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Ou seja, se eu me compadeço do meu irmão, se eu sinto a dor do meu irmão, certamente eu estou tendo misericórdia dele e o Senhor vai me alcançar também com misericórdia no momento em que eu precisar, né? Quando chegar a minha vez, o Senhor vai se compadecer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia do nosso Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, glória! Esse versículo aqui, ele já saiu um pouco do, louvado seja Deus, do sentido dos outros demais versículos, né? Porque, amados, vou falar uma coisa para vocês. Ter o coração limpo, olha só aqui o resultado, verão a Deus. Mas pensa numa coisa, amados, louvado seja Deus, que é só mesmo pelo Espírito de Deus, é só mesmo por Jesus, só mesmo pelo Senhor, para nós conseguir manter um coração limpo, um coração puro, um coração cheio de bondade,
cheio de amor, cheio de pureza, cheio de simplicidade, cheio de clareza, né? Louvado seja Deus, porque a gente pensa que a gente se conhece. Eu me conheço, eu conheço o meu coração. Não. Quem sabe e conhece o nosso coração é o próprio Deus. Às vezes nós pensamos que estamos bem, né? Nós olhamos para nós mesmos e achamos que estamos bem. Mas quem sonda e quem conhece o nosso coração é Deus. Às vezes nós cumprimentamos uma pessoa e a pessoa nos abraça, a pessoa dá um sorriso para nós também retribui com aperto de mão, com abraço, com sorriso. Mas ali só quem sabe do coração de ambas as pessoas, quem conhece o sentimento, o coração, é o próprio Deus. Se ali está havendo sinceridade, pureza, aleluia, Jesus, só quem sabe é o próprio Deus, aleluia. Porém, cabe a nós nos esforçar, cabe a nós rasgar, como diz a palavra do Senhor, não as nossas vestes, mas o nosso coração, oh glória, na presença do Senhor e buscar dele a verdadeira transformação de dentro para fora. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A pessoa de coração limpo, a pessoa de coração puro, ela pode até lembrar de algo que aconteceu, de algo que fez, que fizeram com ele ou com ela. Porém, não sente mais nada. Por quê? Porque o seu coração já está limpo. Mas se sentir qualquer tipo de sentimento, tá? Qualquer tipo de sentimento ainda. Tem pessoas que guardam coisa no coração, coisa de 10 anos, 20 anos. Evita, louvado seja Deus, passar na mesma rua, né? Evita passar na frente da casa, evita... Amados, se eu e você evitar alguém, o nosso coração não está limpo. Por isso que eu digo para você que esse versículo 8 aqui de Mateus 5, pensa no versículo que é forte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então o que eu entendo? Ou eu batalho, ou eu luto, ou eu me esforço para ter o meu coração limpo, ou eu não vou ver a Deus, amados. Está entendendo? Olha a gravidade desse versículo. Ou eu me esforço para perdoar aquele que me ofendeu, para amar aquele que me caluniou, que se levantou contra mim, para limpar o meu coração de tudo aquilo que me prendeu. Louvado seja Deus. Para que eu tenha uma total liberdade na presença do Senhor, de falar com ousadia, na direção do Espírito Santo, na ousadia, na unção, na autoridade, as coisas de Deus. Porque, amados, as armaduras de Deus, a preparação do céu para a nossa vida, ela só nos alcança quando estamos com o nosso coração, com a nossa mente totalmente liberta, livre, aleluia, limpos, puros, diante do Senhor nosso Deus. Então aí o Espírito Santo, ele tem aquele prazer, ele tem a felicidade, a alegria de nos envolver. Quando nós começamos a falar com Ele, começamos a orar, começamos a buscar Ele, a adorar Ele, louvado seja Deus, Ele começa a nos envolver com mais facilidade. Mas a pessoa que não consegue ter um coração limpo, não consegue perdoar o seu irmão, não consegue esquecer a afronta do seu irmão, não consegue abraçar, que evita o seu irmão, ele tem dificuldade enorme de se relacionar com o Espírito Santo. Uma dificuldade enorme. Vai ao culto, senta no banco e ouve um louvor e não é sensível à voz do Espírito Santo através daquele louvor. Porque o Senhor tem várias maneiras de falar conosco. Ele fala conosco através do louvor, através da oração de alguém que está fazendo a primeira parte do culto. O Senhor está usando alguém ali na oração. E se nós estiver com o nosso coração limpo, puro, o Espírito Santo começa a falar conosco através daquela oração, daquela pessoa que está no altar. Aleluia. Aquela pessoa que está pregando a palavra do Senhor, tem um momento da palavra que aquele versículo vai diretamente ao nosso coração, aquela palavra vai direto para o nosso coração, porque em meio à pregação o Senhor distribui, aleluia, Jesus, glória a Deus, o Senhor distribui palavras para cada coração que também pode estar uma multidão, mas se a multidão desejar receber e ouvir a palavra do Senhor, o Senhor entrega a palavra para o coração daquela pessoa.
Mas tem pessoa, louvado seja Deus, que entra, senta, sai. E você, louvado seja Deus, não vê essa pessoa em momento algum. Está ali sensível, ligada, recebendo, entendendo que é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa ali, através do louvor, da oração, da pregação, através do testemunho. Louvado seja Deus. E anos e mais anos se passam, a pessoa continua a mesma situação, a gente não vê mudança na área espiritual. Louvado seja Deus. Certamente tem algo errado com essa pessoa. Certamente tem algo que tem que ser deixado, que tem que ser tirado, que tem que ser renunciado da vida desta pessoa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Existem pessoas assim. Então, por isso que eu falo que esse versículo aqui, em meio, eu lembro aqui esse capítulo 5 aqui, louvado seja Deus, e essa mensagem, o sermão do monte, as bem-aventuranças, eu vi aqui que o mais difícil que eu encontrei de ser seguido, de fazer, foi esse aqui. E o mais complicado também, porque ou tem o coração puro, ou tem o coração limpo, ou não verá a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele continua aqui no versículo 9, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que gostam de anunciar a paz. Louvado seja Deus. Pessoas pacificadoras. Aleluia. Viu alguém ali que está nervoso, que está atribulado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, a pessoa chega: ei, calma, vamos orar, vamos confiar, vamos entregar para o Senhor, Jesus vai resolver para ti, não se preocupe. Essa pessoa, ele é um bem-aventurado, essa pessoa é uma bem-aventurada. Porém, aquele que diz: você está certo, vai mesmo, vai avante, faz isso, faz aquilo, revida, essa pessoa não é um bem-aventurado, amém? Essa pessoa que age assim não é uma bem-aventurada. Louvado seja Deus. E quando o Senhor fala de bem-aventurada, ele fala de pessoas abençoadas, de pessoas prósperas, de pessoas, louvado seja Deus, bem-sucedidas. Oh, glória! Abençoadas por Deus. As bem-aventuranças do Senhor são pessoas abençoadas por Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E continua: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado por causa da justiça, ele está falando por causa da palavra, amém, irmãos? Louvado seja Deus. A justiça verdadeira, ela é a palavra de Deus. Você é alguém que leva a palavra, você é alguém que faz a obra do Senhor, e você foi ali preso, né? Caso tem, aqui no Brasil nós não vemos, né, esse caso ainda. Alguém foi preso porque está levando a justiça, que era a palavra do Senhor, né? Bem-aventurado por causa da justiça, o Senhor fala da sua palavra, louvado seja Deus. Mas tem países aí, como você sabe muito bem, países lá fora, né, como na África, em vários outros países, louvado seja Deus, na Coreia, né, do Norte, por exemplo, e outros países lá fora, que não pode ver alguém com uma Bíblia na mão, né? A justiça lá, os governadores, os mandantes, não aceitam que os servos do Senhor transmita a justiça do Senhor, que é a palavra. Louvado seja Deus. Porém, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que estiveram diante de vós. Ou seja, bem-aventurados sois os que são perseguidos por causa da palavra, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque assim fizeram com... Nós sabemos, nós estamos conhecendo da palavra do Senhor, nós sabemos que os nossos irmãos antepassados, né, que vieram antes de nós, muitos deles foram chicoteados em praça pública, foram presos, outros foram decapitados, mortos, né, a fio da espada, por causa da justiça. É essa justiça que o Senhor está falando, amém, amados? O Senhor não está falando aqui da lei que o homem criou, ele está falando da justiça dele, que é a palavra do Senhor, né? Mas vós sois bem-aventurados, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós, amém? E com certeza, eu tenho certeza absoluta que Pedro, João, Tiago, Paulo e Silas, louvado seja Deus, estão lá nos
Louvado seja o de Abraão, regozijando e recebendo galardão, que combateu o bom combate e não negou a sua fé, como disse o apóstolo Paulo. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmã, será fácil? Não. Porém, não será impossível. Cabe a mim, cabe a você desejar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, a nossa salvação. Tá? É necessário nós ter um verdadeiro conhecimento de que o que mais importa para mim e o que mais importa para você é a nossa salvação, é a nossa vida eterna, é a nossa morada com Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque se nós não priorizar, não valorizar, né? Louvado seja Deus, essa oportunidade que nos foi concedida pelo nosso Deus, em primeiro lugar, nós temos que priorizar e valorizar a oportunidade de salvação, de resgate, de remissão. Aleluia! Que Jesus nos concedeu. Sendo nós pessoas, louvado seja Deus, que ninguém dava nada por nós. Sendo nós pessoas que, né, diante da sociedade, quem nos via? Oh, glória! Quem nos valorizava? Quem dava nada por nós quando éramos lá no mundo, né? Fazendo as coisas agradáveis aos olhos dos nossos inimigos? O Senhor nos resgatou. O Senhor olhou para mim, olhou para você com amor, nos redimiu, nos valorizou, né? O Senhor olhou e disse: essa aqui para mim tem um grande valor. Essa aqui para mim tem um grande valor e eu vou resgatar para meu reino. E nós temos que ter no nosso coração louvado seja Deus, esta gratidão e este reconhecimento do sacrifício de Jesus para conosco. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que foi a sua entrega lá na cruz para a nossa remissão. E priorizar esta oportunidade. E valorizar esta oportunidade. E entender que nada nessa terra, nada. Não é a calúnia, não é a perseguição, não é a injustiça, não é a nudez, não é a fome, não é nada nessa terra que é tão importante assim para nós esquecer o nosso chamado, esquecer esta oportunidade, esquecer esta remissão que Jesus fez para conosco. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu sinto Deus nesta palavra, nesta manhã. Eu sei que Jesus vai levar para alguém que precisa, né? Que necessita ouvir esta palavra nesta manhã. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus ao mencionar esta palavra aqui nesta manhã. Amém? Glórias a Deus. Prioriza a tua salvação. Prioriza a Jesus Cristo, que foi o teu remidor. Prioriza, oh glória, o teu chamado. Prioriza o Espírito Santo. Aleluia. Prioriza Jesus. Amém? Tipo assim, eu não vou baixar minha cabeça nem por isso nem por aquilo, porque o meu chamado, a minha salvação, a oportunidade que o Senhor me deu, vale muito mais do que essa situação aqui. Porque tudo aqui, amados, sabemos que tudo aqui é passageiro. O que vai ser eterno vai ser a nossa morada com Jesus Cristo. Amém? Enfim, amados, está resumido nesta palavra, graças a Deus. Aleluia. Guarda ela no teu coração. Que o Senhor te abençoe de forma especial. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe o seu casamento. E nesse vídeo eu vou estar deixando aqui somente essa palavra, porque se eu for fazer a oração vai ficar muito longa. Amém? Que Deus abençoe de forma especial. Amados, se você ouvir esta mensagem e sentir que ela te abençoou, envia para mais alguém. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer com toda a sinceridade do meu coração que o intuito deste canal, o intuito desse vídeo que eu gravo aqui, louvado seja Deus, é alcançar mais vida, tipo fora da igreja. Eu tenho sempre a oportunidade aqui, graças a Deus, para fazer a obra do Senhor. Amém? Porém, eu desejo que alcance mais vidas.
né? Porque esse canal, o YouTube, louvado seja Deus, é um meio de comunicação muito legal da gente estar, enfim, a rede social, né? Da gente estar usando de forma, louvado seja Deus, de forma correta, né? Sendo usado de forma correta, é muito abençoado para a gente estar alcançando mais vida. Porque, amados, quantas das vezes, aleluia, quantas das vezes eu caí de paraquedas num canal de uma pessoa, numa pregação de uma pessoa, que ali Deus falou comigo, Deus falou no meu coração através daquela pregação, através daquele testemunho que aquela pessoa estava falando ali. E quantas das vezes eu senti a presença de Deus, quantas vezes eu senti as minhas forças sendo renovadas, a minha visão sendo aberta. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, se você sentiu que Deus falou ao teu coração, se você sentiu que esta palavra te abençoou a sua casa, envia para alguém da tua família, envia nos grupos, envia para alguém, para Deus abençoar mais alguém, porque esse é o intuito. Esta é a minha intenção, que a palavra do Senhor seja alcançada para mais pessoas, em mais lares, em mais famílias, em mais vidas. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos revela dizendo que ela, uma vez lançada, ela não voltará vazia. Então, li aqui, foi a palavra do Senhor, aleluia. Não estive aqui eu contando aqui um livro sobre minha história, não, amados. Foi a palavra do Senhor, as bem-aventuranças daquele, né, que serve ao Senhor, que faz a vontade dele. Então, se você puder compartilhar com alguém, o Senhor estará te abençoando, você estará fazendo missão, fazendo a obra do Senhor. Oh, glória! E que o Senhor te abençoe nesta manhã, amém? Fique na paz do Senhor Jesus.